Pare por um instante e não saia daqui agora. Se você ignorar estas próximas palavras, pode virar as costas exatamente para o momento que o céu marcou para tocar a sua vida. Deus me acordou na madrugada com o seu nome queimando no espírito. E isso não aconteceu por acaso, nem em um dia qualquer, nem num momento vazio. A urgência desta palavra tem hora, tem peso e tem destino. Faltam 32 minutos para algo começar a se mover a seu favor de um jeito que você talvez ainda não consiga explicar, mas o mundo espiritual já reconhece. E é por isso que você precisa ficar. Não depois, não quando terminar outra coisa. Agora. Porque há momentos em que perder alguns segundos parece pequeno, mas perder o instante certo custa uma resposta inteira. Eu não sei quem você é. Não sei onde você está agora. Não conheço a batalha que você esconde por trás do rosto firme, nem a oração que você fez em silêncio, sem contar a ninguém. Mas sei disto com uma certeza que não vem de mim. Você não chegou aqui por distração. Esta mensagem encontrou você porque o céu decidiu atravessar o ruído, cortar a confusão e chamar você no exato ponto em que sua alma mais precisava. Talvez você tenha aberto este vídeo como quem abre mais um entre tantos. Talvez pensasse que fosse só mais uma mensagem, mais uma pregação, mais uma tentativa de mexer com a sua emoção. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é mais sério. Há uma intervenção divina começando agora, neste instante. E ela toca justamente a área da sua vida que tem roubado seu descanso, apertado seu peito e feito você perguntar, no escuro, até quando? Se o seu coração acelerou antes mesmo de entender por quê, preste atenção nisso. Se houve um nó na garganta, uma inquietação estranha, uma sensação de esperança misturada com temor, isso não é fraqueza, isso é sinal. O Espírito Santo sabe tocar regiões do seu interior que nenhuma voz humana alcança. E quando ele confirma uma palavra, o corpo sente antes que a mente consiga organizar. É por isso que você não consegue ouvir isto como ouve qualquer outra coisa. Existe um peso sobre a sua casa que não se resolve só com esforço humano. Existe algo rondando a sua paz há tempo demais. Talvez seja uma luta que visita a sua família quando a noite cai. Talvez seja um problema que volta sempre com outra forma. Talvez seja aquele cansaço que ninguém vê. Aquela pressão que faz você deitar e continuar em guerra por dentro, olhando para o teto, tentando não desabar. E o mais duro é que muita gente pensa que você está bem, quando na verdade há dias em que você só está tentando não quebrar. Talvez, no fundo do seu coração, você tenha se perguntado se Deus ainda ouve, se as suas palavras ainda chegam ao céu, se suas lágrimas ainda contam, se o silêncio que ficou depois de tantas orações significa ausência, distância ou fim. Mas escute isto com toda a atenção. O silêncio não era abandono. O silêncio era acumulação. O céu não estava indiferente. O céu estava preparando uma resposta para o tempo exato. E esse tempo começou a tocar você agora. Hoje, Deus quebra o silêncio. Hoje, Deus invade a dúvida. Hoje, Deus entra exatamente no lugar onde você mais sentiu medo de não ser mais visto. E Ele diz, basta, eu estou aqui, eu não saí da sua casa. Eu não me afastei da sua família. Eu não perdi de vista a sua dor, nem por um segundo. Quando você pensou que estava sustentando tudo sozinho, era a minha mão que ainda impedia a sua queda total. Quando você achou que o céu tinha se fechado, eu já estava decidindo o momento da minha resposta. Mas preste muita atenção no que vou dizer agora, porque esta ainda não é a parte mais forte. O que está para ser revelado nos próximos instantes explica por que a sua paz foi atacada, porque certas lutas se aproximaram tanto da sua casa e porque esta madrugada espiritual não terminou em derrota. Há uma razão para a urgência desta palavra. Há uma razão para o seu nome ter sido despertado no meio da noite. E há uma razão pela qual você não pode sair daqui antes de ouvir o que vem a seguir. Se você chegou até este ponto, não interrompa. Fique mais um pouco, porque o próximo movimento desta mensagem não traz apenas consolo, traz identificação, confronto e uma revelação que pode mudar o modo como você enxerga o que está acontecendo dentro do seu lar. O que está acontecendo dentro da sua casa não é pequeno, e não começou hoje. Há uma pressão se movendo ao redor do seu lar há mais tempo do que muita gente imagina, tentando entrar pelo cansaço, pela confusão, pelo medo, pela exaustão emocional, por discussões que surgem do nada, por noites mal dormidas e por aquele peso estranho que às vezes desce sobre o ambiente sem pedir licença.
É assim que muitas batalhas começam. Não com um estrondo, com desgaste, com rachaduras silenciosas, com uma tensão que vai secando a paz por dentro. Talvez você já tenha percebido isso, mesmo sem conseguir explicar. Há dias em que a casa parece carregada. Há momentos em que uma simples conversa vira conflito. Há noites em que o sono não descansa. Há manhãs em que você acorda cansado antes mesmo de começar. E o mais inquietante é quando você sente que não está lutando só contra problemas normais da vida. Porque no fundo, bem no fundo, algo em você suspeita que existe uma guerra maior tocando a sua família. Seus filhos podem estar sendo pressionados em lugares onde seus olhos não alcançam. Seu casamento pode estar sendo cercado por forças que trabalham na divisão, no desgaste, na frieza, no afastamento lento. O seu lar pode ter se tornado, sem que ninguém tenha percebido claramente, um território disputado. E quando a casa entra nesse tipo de guerra, quase tudo começa a sofrer. A paz desaparece primeiro, depois a paciência, depois a clareza, depois a esperança. E é exatamente aí que muita gente se perde, porque tenta curar no natural aquilo que começou no invisível. Mas não é por acaso que você está ouvindo isto agora. O céu não lhe trouxe até aqui apenas para descrever a dor. Trouxe para interromper uma sequência. Trouxe para impedir que essa pressão avance mais uma etapa, porque existe um momento em que Deus não apenas consola, Deus envia reforço, Deus envia defesa, Deus envia intervenção. E este é o tipo de momento que começou a tocar a sua casa agora. Respire fundo e receba isto. Há um guerreiro celestial de pé às portas do seu lar neste exato instante, não como símbolo, não como poesia religiosa, não como figura distante de uma história antiga, mas como resposta de guerra para um tempo de guerra. O céu não manda este tipo de palavra quando a batalha é leve. O céu manda quando a pressão se aproximou demais, quando a casa foi tensionada demais, quando a família chegou perto demais de um ponto de ruptura. E o nome desse guerreiro faz o inferno recuar. É São Miguel Arcanjo, o grande defensor do céu, o príncipe do exército de Deus. Aquele que se levanta quando a batalha exige confronto, quando a escuridão tenta avançar sobre aquilo que pertence ao Senhor, quando o inimigo acredita que pode tocar uma casa, espalhar divisão e sair impune. São Miguel não vem para assistir de longe. Ele vem para guerrear. Ele vem para fechar avanço maligno. Ele vem para se posicionar exatamente onde o caos tentou se instalar. Se ao ouvir isso seus olhos ficaram pesados, se uma lágrima quis descer, se seu peito reagiu como quem reconhece algo maior do que simples emoção, não ignore essa reação. Seu espírito percebe quando uma palavra vem carregada de autoridade. Seu interior reconhece quando o céu toca um ponto real da batalha. E talvez seja exatamente por isso que você sentiu esta mensagem antes mesmo de compreender por inteiro, porque a parte mais profunda de você já entendeu que isto não é entretenimento, isto é resposta. Mas escute com muita atenção. A presença de São Miguel nesta mensagem não é decorativa. Ela marca uma mudança de estágio. Até aqui, talvez você tenha suportado, chorado, tentado manter a casa de pé, segurado as pontas em silêncio. Só que o que vem agora não é mais apenas resistência. É contra-ataque espiritual. É defesa levantada. É céu se movendo em favor do que parecia cercado. E quando esse tipo de movimento começa, algumas correntes invisíveis já não conseguem permanecer intactas por muito mais tempo. Por isso, não trate este momento como algo comum. Não saia agora. Não quebre a tensão desta palavra justamente antes da revelação seguinte, porque no próximo passo, esta mensagem vai mostrar por que certas casas se tornam alvo, por que algumas famílias entram em ciclos de desgaste tão difíceis de explicar e o que precisa ser identificado antes que a restauração comece de forma completa. Antes de continuar, faça isto com consciência espiritual, não por hábito e muito menos por impulso vazio. Se você percebe que esta palavra encontrou exatamente a sua dor, exatamente a sua casa, exatamente o ponto onde a batalha apertou mais, inscreva-se agora, não como quem apoia um canal apenas. Faça isso como quem marca uma posição no meio da guerra, como quem diz diante do céu: eu não vou recuar desta mensagem, eu não vou tratar este chamado como algo comum, eu estou recebendo o que Deus decidiu liberar sobre a minha família. E deixe o seu like neste momento como um sinal visível de concordância espiritual. Pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas há gestos que, quando feitos com fé,
deixam de ser simples movimentos e se tornam um alinhamento. Hoje, este gesto não é sobre algoritmo para você. É sobre não passar por esta palavra de forma passiva. É sobre tocar este momento com intenção. É sobre não ouvir a voz de Deus como quem escuta e logo volta ao mesmo lugar interior de antes. Se ao longo desta mensagem você sentiu que algo em sua casa precisa ser interrompido, que uma pressão precisa ser quebrada, que uma cobertura precisa ser levantada com urgência, escreva nos comentários uma destas palavras. Amém ou recebo esta proteção. Escreva como quem finca uma estaca no chão espiritual da própria casa. Escreva como quem não quer sair deste momento em silêncio. Porque às vezes uma palavra curta, quando nasce da fé, faz mais do que muitos discursos feitos sem presença. E há mais uma razão para você não guardar esta mensagem só para si. Compartilhe agora com aquela pessoa da sua família ou com aquele amigo que você sabe que está atravessando um desgaste que ninguém entende direito, uma guerra dentro de casa, uma preocupação constante com filhos, casamento, saúde ou paz. Faça isso hoje, não depois, porque pode ser justamente esta palavra que vai chegar à porta de alguém no instante em que essa pessoa estava a um passo de ceder ao medo, ao cansaço ou ao desespero. Isto não é intervalo, isto não é quebra de intensidade. Isto também faz parte da guerra, porque quando a fé se move, ela não apenas recebe, ela marca território, ela responde. E o que vem a seguir vai tocar uma verdade que explica por que certas casas vivem cercadas por conflito, mesmo quando por fora tudo parece estar de pé. Escute isto com seriedade, porque o que acontece dentro de uma casa nunca fica apenas dentro de uma casa. Há lares que, por fora, parecem organizados, estáveis, até abençoados. Há comida na mesa, há contas pagas, há rotina, há paredes de pé, mas por dentro, alguma coisa foi sendo corroída devagar. A paz desaparece sem explicação, a alegria fica rara, o diálogo vira tensão, os filhos se afastam por dentro antes mesmo de se afastarem por fora. E quase ninguém percebe que muitas vezes o que está em colapso não é primeiro a estrutura visível, é a atmosfera espiritual. A sua casa não é apenas um lugar onde vocês comem, dormem e seguem a vida. A sua casa é território, e território, no mundo espiritual, nunca fica neutro por muito tempo. Ou ele é coberto, guardado, alinhado com a presença de Deus, ou vai sendo pressionado, infiltrado e disputado em silêncio. É por isso que certas famílias não conseguem entender por que vivem em ciclos tão parecidos. A mesma exaustão, o mesmo tipo de conflito, o mesmo peso, a mesma sensação de que algo sempre volta, mesmo depois de alguns dias de aparente calma. A Bíblia não trata isso como imaginação religiosa. Em Daniel 10, a palavra mostra que existem batalhas invisíveis acontecendo nos lugares celestiais, guerras que afetam diretamente o que acontece na terra. E entre esses guerreiros do céu, Miguel aparece como o grande príncipe que se levanta em defesa do povo de Deus. Isso significa que há dimensões da sua luta que não começaram apenas no comportamento humano, no temperamento de alguém ou no azar de uma fase ruim. Há pressões que se aproximam porque existe uma guerra tentando tocar o que Deus planejou proteger. E o alvo preferido dessa guerra quase sempre é a família. Porque o inimigo sabe que, se ferir a casa, ele atinge várias vidas de uma só vez. Se tocar a paz do lar, enfraquece pai, mãe, filhos, casamento, direção, esperança, fé e futuro ao mesmo tempo. Se conseguir semear divisão entre pessoas que se amam, ele não destrói só o presente. Tenta contaminar a próxima geração. É por isso que tantos ataques não começam com tragédias abertas, mas com desgastes repetidos, mal-entendidos pequenos, frieza que cresce, palavras duras que escapam, cansaço emocional acumulado, distrações que roubam a presença e uma atmosfera estranha que vai se tornando normal demais. Talvez você já tenha visto isso sem conseguir nomear. Discussões começam do nada e depois ninguém entende como tudo saiu do controle. Um filho vai esfriando, se fechando, se afastando e a casa inteira sente que algo mudou, mas não sabe quando começou. O casamento perde o calor, perde a leveza, perde a proteção do diálogo. O ambiente fica pesado em certos horários. Certas noites parecem mais longas, certos dias parecem vir com uma pressão invisível que ninguém consegue explicar direito. E quando essas coisas se repetem, a maioria tenta resolver apenas na superfície aquilo que já estava sendo atingido em profundidade.
Preste atenção nisto. Quando a atmosfera de uma casa muda, tudo muda junto. O que era refúgio vira tensão. O que era descanso vira vigilância. O que era comunhão vira distância. E esse tipo de transformação quase nunca acontece de uma vez. Ela acontece em ondas. Primeiro a paz enfraquece, depois a clareza, depois a sensibilidade espiritual, depois a família começa a reagir ao escuro como se aquilo fosse normal. É assim que um lar vai sendo atacado, sem perceber o tamanho do ataque. Mas esta palavra não veio apenas para descrever o problema. Veio para arrancar o véu. Veio para fazer você enxergar que o seu lar não precisa continuar exposto, confuso ou vulnerável. Porque quando uma casa entende que é território espiritual, ela deixa de tratar tudo como mera coincidência. Ela começa a discernir, e quando há discernimento, a guerra já não encontra o mesmo nível de acesso. Agora você precisa ouvir algo ainda mais forte. Nem toda porta é física, nem toda invasão faz barulho, nem todo ataque chega com o rosto visível. Alguns entram por hábitos tolerados, por influências mantidas, por brechas emocionais, por ambientes onde o nome de Deus já quase não é lembrado, por rotinas em que o ruído do mundo ficou mais alto do que a presença do céu. E é exatamente aqui que a próxima revelação desta mensagem se torna decisiva, porque ela vai mostrar como certas portas se abrem, porque algumas casas se tornam alvos mais vulneráveis, e o que precisa ser confrontado antes que a proteção se fortaleça de verdade. Então não saia agora, porque o que vem a seguir não é leve, não é genérico e não é para qualquer um. É a parte da mensagem que começa a tocar nas brechas reais da casa, e para muitos é justamente aí que a restauração começa ou é adiada. Se você chegou até aqui, então escute com o máximo de atenção, porque agora esta mensagem deixa de apenas expor a guerra e começa a revelar como o céu responde a ela. Deus nunca planejou que você enfrentasse sozinho aquilo que tenta cercar a sua casa. Nunca foi vontade do Senhor que você lutasse apenas com cansaço humano, tentando segurar com as próprias mãos uma batalha que, desde o início, pede ajuda vinda do alto. Há um princípio espiritual que muita gente esqueceu, e é exatamente por isso que tantas famílias vivem abaixo da proteção que poderiam estar experimentando. A palavra de Deus declara em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Isso significa que o céu não está vazio, distante ou parado. Há ordem, há movimento, há resposta. E quando a sua fé se alinha com a palavra, o invisível começa a reagir. Você não está falando para o vazio quando clama. Você não está lançando palavras ao ar quando ora. Existe um governo espiritual que ouve, pesa, responde e envia. Talvez por muito tempo você tenha pensado que proteção era apenas algo que se esperava passivamente, como se bastasse desejar paz para que a paz se instalasse, desejar cobertura para que a cobertura viesse, desejar mudança para que a mudança acontecesse. Mas não é assim que a Escritura apresenta a batalha. Há promessas, sim, há graça, sim, há misericórdia, sim, mas há também posicionamento, a voz, a declaração. A fé viva se tornando som, e esse som, quando nasce da palavra de Deus, não morre no ar. Ele atravessa o invisível carregado de autoridade. É por isso que o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se. Não passa de longe. Não observa sem intervir. Acampa-se. Há permanência, há vigília, há proteção instalada. E quando uma casa começa a honrar a presença de Deus, quando alguém dentro daquele lar decide levantar a voz com fé, aquela casa deixa de ser apenas um lugar onde problemas acontecem, ela começa a se tornar um lugar onde o céu estabelece guarda. Mas escute isto, porque aqui está um dos pontos mais fortes desta revelação. Os anjos respondem à palavra de Deus declarada com fé. O Salmo 103 mostra que eles obedecem à voz da palavra do Senhor. Isso quer dizer que, quando você toma a promessa de Deus e a coloca na própria boca com convicção, alguma coisa muda no ambiente espiritual. Quando você declara, nenhuma arma forjada contra a minha casa prosperará, isso não é uma frase bonita, é posicionamento. Quando você proclama o Salmo 91 sobre seus filhos, sobre as portas da sua casa, sobre o seu casamento, isso não é repetição religiosa, é ativação de cobertura, é alinhamento com aquilo que o céu já autorizou. Muita gente sofre porque ora sentindo, mas não declara entendendo. Clama,
mas não se posiciona. Chora, mas não governa espiritualmente o território que Deus confiou às suas mãos. E enquanto essa autoridade fica adormecida, a casa continua vulnerável a pressões que poderiam estar sendo enfrentadas de outro modo. Não porque você seja Deus, não porque o poder venha de você, mas porque o Pai decidiu que seus filhos não viveriam mudos no meio da guerra. Ele colocou promessas na sua boca para que, em nome de Jesus, você as transformasse em muro, em escudo, em sentença contra aquilo que tenta invadir o seu lar. Talvez agora você esteja começando a entender por que tanta opressão tentou calar sua fé, roubar seu fôlego espiritual, secar sua vontade de orar, esgotar sua coragem de declarar a palavra. Porque uma pessoa silenciosa diante da guerra é mais fácil de cercar. Um lar sem voz espiritual ativa é mais fácil de pressionar. O inimigo sabe disso. Por isso tenta transformar cansaço em passividade, dor em mutismo, confusão em resignação. Mas hoje essa sequência está sendo quebrada. Hoje Deus não apenas consola você, Deus desperta você. E há algo ainda mais importante. Ativar proteção não é entrar num ritual vazio, nem usar São Miguel como amuleto religioso, nem transformar oração em fórmula mágica. A autoridade verdadeira nunca se separa do Senhor. São Miguel guerreia sob as ordens de Deus. Os anjos servem sob a autoridade do Altíssimo. A cobertura espiritual se fortalece quando o seu lar se alinha com a vontade do Pai, quando a sua fé deixa de ser apenas sentimento e começa a se tornar concordância ativa com aquilo que o céu já declarou. Por isso, o que vem a seguir é decisivo, porque não basta saber que existe proteção disponível. Você precisa entender o que fortalece essa cobertura, o que a enfraquece, quais brechas precisam ser confrontadas e por que certas casas continuam sofrendo ataques, mesmo pedindo ajuda a Deus. A próxima parte desta mensagem toca exatamente nesse ponto. E para muitos, será a parte mais desconfortável, mas também a mais libertadora. Agora chegamos a uma parte que muita gente prefere evitar, porque ela não acaricia primeiro, ela confronta. E se você quer ver a proteção de Deus se fortalecer de verdade sobre a sua casa, não pode fugir desta parte. Nem toda guerra espiritual se mantém só pela força do ataque. Muita coisa continua porque ainda existe acesso, ainda existe brecha, ainda existe porta entreaberta. E enquanto a porta continua aberta, a pressão encontra caminho para voltar, mesmo depois de momentos sinceros de oração. Você não pode pedir que o céu guarde a casa e, ao mesmo tempo, tratar com leveza aquilo que continua convidando trevas para dentro dela. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Há famílias que clamam por paz, mas mantêm dentro do próprio lar influências que alimentam confusão. Há pessoas que pedem cobertura angelical, mas toleram hábitos, ambientes, conteúdos e alianças que enfraquecem essa cobertura todos os dias. E o mais perigoso é que muitas dessas coisas se tornam normais. Entram na rotina, perdem o peso, deixam de parecer ameaça, mas continuam operando como brecha. Talvez a porta aberta não esteja onde você imaginava. Talvez não esteja num grande escândalo, mas em algo repetido, tolerado, escondido, racionalizado. Pode estar na pornografia guardada em segredo, pode estar na amargura cultivada por tempo demais. Pode estar em conversas impróprias que parecem pequenas, mas já começaram a corroer a aliança do casamento por dentro. Pode estar num orgulho que não pede perdão, numa falta de perdão que se recusa a soltar, numa rotina onde o nome de Deus quase não entra mais, mas o barulho do mundo entra todos os dias sem resistência. E há portas ainda mais silenciosas. Objetos, símbolos, conteúdos, músicas, imagens, atmosferas, influências que parecem inocentes aos olhos apressados, mas que carregam uma direção espiritual contrária ao céu. Há casas onde a Bíblia quase não é aberta, mas todo tipo de conteúdo carregado encontra espaço. Há quartos onde se pede proteção à noite, mas durante o dia se consome aquilo que contamina a mente, excita a carne, glorifica violência, imoralidade, rebelião e escuridão. E depois muita gente se pergunta por que o ambiente pesa, por que a paz não firma, por que os filhos ficam confusos, por que a casa parece sempre vulnerável. Escute isto com honestidade. Deus não está chamando você para paranoia. Está chamando para discernimento. Isto não é condenação cega, é confrontação em amor. É o Espírito Santo colocando luz onde antes só havia costume. Porque uma casa não se torna território santo apenas por intenção.
Ela se torna território santo quando decide fechar o que não vem de Deus, remover o que desagrada a Deus e consagrar de novo o que foi entregue ao ruído, à distração e à mistura. Talvez seja por isso que esta mensagem tenha chegado até você hoje com esse peso, não apenas para consolar a sua dor, mas para mostrar por que a guerra encontrou tanto espaço. Não apenas para dizer que São Miguel protege, mas para revelar o que precisa ser fechado para que a proteção se fortaleça com autoridade. Porque o céu não apenas cura o que foi ferido, o céu também confronta o que continua ferindo. E esse confronto é misericórdia, não rejeição. Por isso, pare por um momento e seja brutalmente sincero diante de Deus. O que dentro da sua casa tem funcionado como porta? Que hábito enfraqueceu a atmosfera espiritual do seu lar? Que presença, que conversa, que conteúdo, que objeto, que vínculo, que prática, que pecado tolerado continua dando acesso a uma pressão que depois você tenta expulsar só com palavras? Esta é a hora de não maquiar nada, porque uma porta só fecha de verdade quando é reconhecida pelo nome. Talvez existam coisas que você manteve por apego. Talvez existam influências que seus filhos tratam como normais, mas que estão educando o coração deles para longe da presença de Deus. Talvez existam joias, símbolos, imagens, livros, práticas ou lembranças carregadas de um passado que nunca foi verdadeiramente rompido. Talvez existam ambientes da casa onde se acumulou mais escuridão do que oração. E talvez a sua família esteja sofrendo, não porque Deus se afastou, mas porque durante muito tempo ninguém parou para fazer a limpeza espiritual que precisava ser feita. A limpeza espiritual não começa com espetáculo, começa com verdade, começa com renúncia, começa com alinhamento. Começa quando alguém dentro da casa diz: isto não fica mais aqui, isto não governa mais aqui, isto não fala mais alto aqui, isto não terá mais lugar onde meus filhos dormem, onde meu casamento respira, onde minha família tenta viver em paz. E quando essa decisão é tomada, o ambiente começa a reagir, porque o inferno gosta de casas confusas, mas teme casas decididas. Depois vem a consagração, andar pelos cômodos com oração, declarar que cada quarto pertence a Jesus Cristo, ungir portas e janelas em fé, não como magia, mas como sinal de consagração, cobrir a sala, a cama, a mesa, os corredores, a entrada da casa, os lugares onde discussões nasceram, os lugares onde lágrimas caíram, os lugares onde o medo tentou se instalar, não porque o óleo seja poder em si mesmo, mas porque a obediência transforma espaços comuns em território reclamado novamente para Deus. Mas preste atenção, quando uma casa começa a fechar portas espirituais de verdade, a guerra muitas vezes tenta apertar antes de recuar. A contraofensiva pode vir em forma de confusão, irritação, resistência, cansaço, dúvida, pensamentos estranhos, peso emocional, sensação de conflito prestes a explodir. E é exatamente por isso que o próximo passo desta mensagem é tão importante, porque não basta identificar a porta e desejar fechá-la. Agora será preciso levantar uma cobertura de guerra sobre a sua casa, entrar em oração com autoridade e marcar, diante do céu e diante do inferno, a quem este lar pertence. Agora não leia isto com pressa. Não atravesse este momento como quem apenas acompanha um texto. Pare onde você está por alguns segundos, porque a partir daqui, esta mensagem deixa de ser apenas revelação e se torna ato espiritual. Coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Sinta o peso desta hora. Sinta o ritmo do seu peito. Sinta que você não chegou até aqui para sair igual. Há momentos em que o céu pede atenção, e há momentos em que o céu pede resposta. Este é um desses momentos. Respire profundamente uma vez, depois outra, e, enquanto você respira, perceba isto. Algo dentro de você já começou a se alinhar. Talvez você ainda não tenha palavras para explicar, mas o seu espírito sabe quando está entrando num território santo. Há uma expectativa no ar. Há uma tensão diferente neste instante. Não a tensão do medo, mas a tensão de quem está à beira de um rompimento, como se o invisível estivesse esperando a sua voz, como se o céu estivesse aguardando a sua concordância, como se a sua casa estivesse a poucos passos de um marco espiritual que não pode ser tratado como rotina, porque quando esta oração terminar, alguma coisa já não ficará no mesmo lugar. Talvez os seus olhos ainda não vejam no mesmo segundo. Talvez o ambiente não mude de aparência imediatamente. Talvez a resposta visível ainda caminhe alguns passos atrás da resposta invisível.
Mas no mundo espiritual, quando um filho ou uma filha de Deus se levanta com fé, as coisas se movem, correntes começam a ceder, ordens começam a sair do trono, anjos recebem direção, portas que estavam abertas começam a ser confrontadas, e pressões que pareciam instaladas descobrem de repente que aquela casa já não está silenciosa diante da guerra. Então não ore como quem repete, ore como quem ocupa, ore como quem recupera. Ore como quem entendeu que esta casa, esta família, estes filhos, este casamento, este nome e este teto não pertencem às trevas, não pertencem ao medo, não pertencem à divisão, pertencem ao Senhor. Ore comigo agora, e se puder, diga em voz alta, não com pressa, não de forma mecânica, mas com firmeza, com intenção e com fé. Pai Celestial, eu me coloco diante da Tua presença no nome poderoso de Jesus Cristo. Tu és o Deus Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, o Rei que governa sobre tudo o que é visível e tudo o que é invisível. Neste instante, eu reconheço que a minha força sozinha não basta, que a minha casa precisa da Tua mão, que a minha família precisa da Tua cobertura e que o meu lar precisa da Tua presença, reinando com liberdade. Eu te peço agora, estende a Tua autoridade sobre esta casa. Envia, neste exato momento, São Miguel Arcanjo, o príncipe dos Teus exércitos, para que se levante às portas do meu lar, para que cerque esta família com defesa celestial, para que entre em guerra nas dimensões que meus olhos não alcançam, que ele feche toda porta espiritual que permaneceu aberta, que ele derrube toda fortaleza levantada contra a paz desta casa, que ele confronte toda a influência maligna que tentou permanecer escondida entre estas paredes. Eu declaro, diante do céu e diante do inferno, que o meu lar pertence a Jesus Cristo. Esta casa não pertence ao caos. Esta casa não pertence à divisão. Esta casa não pertence à opressão. Esta casa não pertence ao medo. Cada cômodo, cada porta, cada janela, cada corredor, cada cama, cada mesa, cada canto onde minha família vive e descansa, tudo fica agora debaixo da autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição geracional que tenha tentado atravessar a minha linhagem. Quebro toda palavra de derrota, toda sentença de miséria, toda herança de destruição, toda repetição de dor, toda voz antiga que tentou se levantar contra a minha casa. Eu declaro que essas palavras perdem força agora. Eu declaro que esses ciclos perdem legalidade agora. Eu declaro que aquilo que vinha de trás não governará mais o que Deus decidiu fazer daqui para frente. Eu cubro esta casa com o sangue precioso de Cristo. Cubro os quartos, cubro as portas, cubro as janelas, cubro os lugares onde choramos, cubro os lugares onde discutimos, cubro os lugares onde o medo tentou se instalar, cubro os lugares onde a enfermidade tentou tocar, cubro os lugares onde o cansaço tentou vencer. E declaro que a presença de Deus entra agora como luz viva, dissipando toda a escuridão, secando toda a opressão e desalojando tudo o que não foi plantado pelo Pai. Em nome de Jesus, eu amarro todo o espírito de divisão que tentou romper a unidade desta família. Amarro todo o espírito de enfermidade que tentou enfraquecer corpos, mentes e emoções. Amarro todo o espírito de pobreza, escassez e desordem que tentou roubar a provisão deste lar. Amarro todo o espírito de vício, rebelião, confusão, frieza espiritual, imoralidade, opressão mental e tristeza profunda que tentou tocar meus filhos, meu casamento e a atmosfera desta casa. E eu declaro que nenhum desses poderes terá direito de permanência aqui. Eu profetizo paz sobre este lar. Profetizo reconciliação sobre relacionamentos quebrados. Profetizo proteção sobre meus filhos quando saem e quando voltam. Profetizo guarda sobre os pensamentos, sobre as amizades, sobre as decisões e sobre os caminhos deles. Profetizo restauração sobre o meu casamento, cura sobre o que foi ferido, sabedoria onde houve impulsividade, mansidão onde houve dureza, clareza onde houve confusão. Profetizo que a mão do Senhor sustenta esta casa e que nenhum ataque será maior do que a cobertura que Deus está levantando agora. Eu declaro o Salmo 91 sobre este lar. Declaro que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Declaro Isaías 54 sobre esta família. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaro o Salmo 34. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Eu tomo estas promessas e as coloco sobre a minha porta,
sobre o meu teto, sobre o meu nome e sobre todos aqueles que vivem debaixo desta cobertura. Pai amado, recebe esta oração, recebe este clamor, recebe esta entrega. Se havia porta aberta, eu a fecho em teu nome. Se havia brecha, eu a confronto em teu nome. Se havia peso antigo, eu o entrego agora aos teus pés. Se havia medo, eu o desautorizo pela tua palavra. E se havia silêncio nesta guerra, ele termina hoje. Porque desta casa sobe agora uma voz de fé. Desta casa sobe agora uma aliança. Desta casa sobe agora uma declaração que o céu reconhece. Obrigado, Senhor, porque tu ouves. Obrigado porque tu respondes. Obrigado porque tu não ignoraste minhas lágrimas, minhas noites e minhas súplicas escondidas. Eu creio que, a partir deste momento, algo começou a mudar no mundo espiritual ao redor da minha família. Eu creio que tua mão já está operando onde eu ainda não vejo. Eu creio que teus anjos já estão em movimento. Eu creio que a tua paz já começou a ocupar o espaço que antes era de conflito. E eu selo esta oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Agora fique em silêncio por um instante e perceba o que aconteceu dentro de você. Porque a próxima parte desta mensagem vai mostrar como proteger o que acabou de ser conquistado, como impedir que antigas pressões tentem voltar e como transformar esta oração num sistema diário de cobertura sobre a sua casa. Se enquanto orava você sentiu paz, peso saindo, um aperto no peito mudando de lugar, vontade de chorar, alívio, silêncio por dentro ou até uma força nova que não estava aí antes, não despreze isso. Não trate como simples emoção passageira. Há momentos em que o céu toca primeiro o interior, antes de tocar o cenário. E quando Deus começa por dentro, é porque está preparando mudança que não depende apenas do que os seus olhos conseguem medir no mesmo instante. Talvez você ainda não veja tudo resolvido. Talvez a casa ainda esteja com a mesma aparência. As contas ainda estejam aí. Certos conflitos ainda não tenham desaparecido completamente e a resposta visível ainda esteja a caminho. Mas algo já se moveu. A oração que você acabou de fazer não ficou suspensa no vazio. Ela subiu, foi recebida. E no mundo espiritual, quando uma casa deixa de permanecer calada e começa a se alinhar com a autoridade de Deus, a atmosfera muda antes de muita coisa mudar por fora. É por isso que você precisa guardar o que acabou de conquistar. Muita gente perde força exatamente aqui. Ora com sinceridade, sente o toque de Deus, percebe que algo aconteceu, mas depois volta ao mesmo ritmo interior, ao mesmo descuido, à mesma passividade, à mesma desatenção com as portas espirituais da casa. E então aquilo que começou a ser rompido encontra espaço para tentar voltar. Não porque a oração tenha sido fraca, mas porque a vigilância não continuou. Escute isto com seriedade. O inimigo não gosta de perder acesso. Quando percebe que uma casa começou a fechar portas, a reagir em fé e a levantar cobertura espiritual, ele procura brechas novas. Tenta voltar pela distração, pelo cansaço, pelo depois eu oro, pelo costume de deixar pequenas rachaduras abertas, pela falsa ideia de que um único momento forte já basta para sempre. É por isso que a vitória espiritual precisa ser sustentada. O que foi conquistado em oração precisa ser guardado em aliança. E aqui entra um princípio que pode mudar a dinâmica da sua família inteira. Estabeleça um altar de oração no seu lar. Não estou falando de espetáculo, nem de religiosidade vazia, nem de montar algo para impressionar ninguém. Estou falando de separar um lugar, um ponto, um momento, um encontro diário em que a sua casa deixa claro diante do céu. Aqui há alguém vigiando este território em oração. Pode ser um canto do quarto, pode ser uma cadeira ao lado da cama, pode ser a mesa da sala antes de todo mundo acordar. Pode ser um pequeno espaço onde você decide comparecer todos os dias, ainda que por poucos minutos, com constância real. O que importa não é o tamanho do lugar, é a fidelidade, é a decisão. É transformar aquele ponto em marco espiritual, em posto de vigia, em lugar onde a sua voz sobe regularmente por seus filhos, por seu casamento, por sua casa, por sua mente e por tudo o que Deus confiou às suas mãos. Quando esse altar diário é estabelecido, algo começa a se consolidar. A casa deixa de depender só de momentos críticos e passa a viver de cobertura contínua. Os muros espirituais se fortalecem. A sensibilidade do ambiente muda. Os filhos, mesmo quando resistem, começam a sentir algo diferente. O casamento, mesmo quando ainda está ferido, encontra mais espaço para a cura.
A mente que antes estava em confusão começa a encontrar clareza. A paz que antes vinha em lampejos começa a encontrar lugar para permanecer. E não subestime o efeito silencioso disso. Nem tudo o que Deus faz no seu lar acontecerá diante dos seus olhos imediatamente. Algumas respostas virão como livramentos que você nem chegou a perceber. Outras virão como decisões erradas que seus filhos quase tomariam, mas não tomaram. Outras virão como discussões que quase explodiriam, mas perderam força antes de acontecer. Outras virão como portas que se abrirão na hora certa, provisões inesperadas, reconciliações improváveis e uma atmosfera que pouco a pouco deixará de parecer campo de batalha o tempo todo. Mas para isso, você precisa continuar. Não deixe esta oração virar só uma memória intensa. Transforme-a em ritmo, transforme-a em cobertura, transforme-a em disciplina espiritual viva. A casa que ora uma vez pode experimentar um toque. A casa que persevera em oração aprende a viver debaixo de guarda. E há ainda uma camada mais profunda que você precisa entender. A proteção de Deus sobre o seu lar não se limita a afastar ataques externos. Ela também começa a operar dentro do coração das pessoas que vivem aí, porque há guerras que não chegam primeiro pela porta de fora, mas pela mente, pela emoção, pela frustração, pelo ressentimento, pelo esgotamento e pela mentira repetida dentro da cabeça até parecer verdade. É exatamente por isso que o altar diário não é apenas um hábito piedoso. Ele é um centro de manutenção da atmosfera espiritual da casa. Então não relaxe agora. O que foi iniciado precisa ser sustentado. E a próxima parte desta mensagem vai mostrar como essa cobertura atua até nas batalhas silenciosas da mente, dos filhos, do casamento e das decisões que podem mudar o futuro de uma família inteira. Agora eu quero levar você a uma imagem que talvez fique gravada na sua mente depois que esta mensagem terminar. Imagine duas casas. A primeira é bonita por fora. Tudo parece em ordem. Há móveis, há conforto, há rotina, há aparência de estabilidade. Quem passa diante dela talvez até pense, ali não falta nada. Mas no mundo espiritual, a cena é outra. Há peso no ambiente. Há cansaço acumulado nas paredes. Há vozes duras que já se tornaram normais demais. Há distração em excesso e presença de Deus em falta. Há filhos crescendo cercados de conteúdo, barulho, influências e confusão, mas sem verdadeira cobertura espiritual. Há marido e esposa vivendo perto um do outro, porém cada vez mais longe por dentro. É uma casa que continua de pé, mas o lar por dentro vai ficando vulnerável, cansado e exposto. Agora imagine a segunda casa. Talvez ela não impressione ninguém por fora. Talvez seja simples. Talvez tenha lutas reais, contas para pagar, dias difíceis e momentos de cansaço como qualquer outra. Mas há algo ali que o natural sozinho não explica. Há paz, há presença, há um tipo de luz que não vem da decoração nem da aparência. Há oração, há consagração, há alguém que chama os filhos pelo nome diante de Deus. Há alguém que cobre a porta da casa em fé. Há alguém que vigia a atmosfera daquele lar com seriedade espiritual. E por causa disso, o ambiente muda. O céu encontra lugar. Os anjos encontram permissão. A casa deixa de ser apenas moradia e se torna refúgio. É essa diferença que o mundo nem sempre vê, mas que o mundo espiritual reconhece imediatamente. Por isso eu preciso fazer a você uma pergunta que só pode ser respondida com honestidade. Que tipo de atmosfera tem governado a sua casa? Quando o dia termina e as portas se fecham, o que domina o ambiente? Paz ou tensão? Presença ou ruído? Oração ou distração? Palavra viva ou conteúdo que contamina aos poucos? Conversas que edificam ou palavras que desgastam? Porque a proteção angelical não se sustenta sobre aparência. Ela se fortalece onde existe alinhamento real com Deus. E esta pergunta se torna ainda mais séria quando você olha para os seus filhos. Estamos vivendo dias em que quase tudo disputa a mente deles. A inocência é atacada cedo demais. A confusão entra por telas, por amizades, por ideias, por músicas, por conteúdos que parecem leves na superfície, mas vão moldando o coração em outra direção. Há armadilhas perto demais. Há vícios mais acessíveis do que muitos pais imaginam. Há tristeza profunda, ansiedade, ideologias destrutivas, pornografia a um clique, pressão social, vazio emocional e um tipo de escuridão que muitas vezes tenta alcançar os jovens
antes mesmo que eles entendam o tamanho do que os está cercando. É por isso que você não foi chamado apenas para alimentar, vestir e aconselhar. Você foi chamado para cobrir, para vigiar, para levantar proteção sobre a mente, as emoções, os caminhos, as amizades, os quartos, os celulares, as decisões e o futuro dos seus filhos. Você foi chamado para ser guardião do lar, para se tornar aquela voz que dia após dia não entrega a casa ao acaso, não entrega a família à pressão do mundo e não deixa a próxima geração crescer sem muro espiritual ao redor. Talvez até hoje você tenha se sentido pequeno demais para isso. Talvez tenha pensado que não sabia orar o suficiente, que não tinha força espiritual suficiente, que já havia falhado demais, que a casa já tinha se desgastado demais. Mas escute esta verdade final com toda a força do seu coração. Deus não trouxe você até aqui para humilhá-lo com culpa. Deus trouxe você até aqui para despertá-lo com responsabilidade e esperança. Ainda há tempo para consagrar, ainda há tempo para reconstruir, ainda há tempo para fechar portas, levantar altar, restaurar a atmosfera e reposicionar espiritualmente a sua casa. Talvez sua casa ainda não seja, hoje, tudo aquilo que deveria ser, mas ela não precisa continuar sendo apenas um lugar pressionado, dividido ou cansado. A partir do momento em que um coração decide alinhar o lar com Deus, a história começa a mudar. Não de forma teatral, não por religiosidade vazia, mas por presença real, por perseverança, por oração constante, por palavra declarada, por vigilância viva. E onde essa decisão se sustenta, o céu responde. Então, ao terminar esta mensagem, não volte ao automático. Não deixe que tudo isso vire apenas um momento bonito que se perdeu no restante do dia. Volte para a sua casa com esta consciência. O seu lar é território espiritual. O seu casamento é território espiritual. Os seus filhos são território espiritual. E aquilo que pertence a Deus não deve permanecer abandonado no meio da guerra. Se esta palavra falou com você, permaneça firme conosco. Continue caminhando neste canal, ouvindo outras mensagens, outras orações e outras palavras que fortaleçam a sua fé e mantenham viva esta cobertura sobre a sua vida e sobre a sua família. Há conteúdos aqui preparados para ajudar você a continuar em vigilância, em oração e em alinhamento com o céu. Obrigado por permanecer até aqui. Que Deus abençoe profundamente a sua casa, fortaleça o seu coração, guarde os seus filhos, restaure o que foi ferido, feche o que precisava ser fechado e encha o seu lar com uma paz que as trevas não consigam suportar. Que São Miguel Arcanjo esteja em guarda ao redor da sua família e que a presença do Senhor encontre liberdade dentro da sua casa, hoje, esta noite e nos dias que virão.